começando o podcast Lucro na América, o podcast que vai ajudar você, empresário ou empresária, dono de uma empresa, principalmente nos Estados Unidos, a colocar sua empresa no piloto automático, para você ter mais lucro na América, porque lucro é um veículo para realizar sonhos para você e para outros. Então, meu nome é Fernanda e hoje eu estou aqui para apresentar a Fabiana Menezes, que chegou nos Estados Unidos com 19 anos, em Cambridge, fez todos os cursos de inglês de Cambridge, como ela mesma diz. Em 2003 foi para o Bunker Hill Community College, graduou e ganhou uma bolsa para Boston University, que ela só foi estudar e aproveitar lá para 2008, ela vai contar essa história. E ela se formou com Management, com minor in Finance, no Boston University, e entrou para o mundo do mortgage, lending em 2004, um pouquinho para o mundo do accounting, e nunca mais parou, né? É verdade. Então, é um prazer receber você. Se apresente para as pessoas, sua apresentação oficial também. Então, vamos lá. Muito obrigada. Eu adoro, né, conversar sobre esse assunto, porque, Fernanda, eu acredito que a minha missão de vida é realmente empoderar as pessoas. Então, para você que não me conhece, mais uma vez, meu nome é Fabiana Menezes e eu sou uma consultora de financiamentos residenciais, mas ao longo desses 18 anos, que é isso mesmo, eu comecei em julho de 2004, eu desenvolvi muito essa parte de administração de finanças, né? Administração de crédito, realmente não só naquela parte básica do que você precisa para preparar uma casa, mas realmente um conceito mais elaborado, que é o que eu compartilho com os meus clientes. E essa parte da contabilidade é uma parte que eu amo, porque o sucesso financeiro de uma família começa justamente nessa administração, né? Então, uma das ferramentas que eu acho, tipo assim, de uma simplicidade muito grande, mas que tem um impacto tremendo na vida das pessoas, é uma planilha de orçamento, né? Um budget planning. E na minha profissão, Fernanda, eu posso falar que a maioria das pessoas não sabem quanto elas ganham. E um número ainda muito mais assustador das que não sabem quanto gastam. Nem dos seus custos fixos, que é o aluguel, sei lá, o cable, o celular, né, a média do que elas consomem em comida, combustível. Mais uma vez, quanto que é o seu gasto mínimo, né, a sua administração mínima para sobreviver? E dali para frente, então, poder fazer outras coisas. Juntar para a compra de uma casa, juntar para uma poupança, juntar para investimentos, férias, porque viver também é importante. Então, é isso aí. Essa é a minha pegada. O mundo financeiro é o que eu amo fazer. Ai, que ótimo. Pra gente é um prazer ter você. Eu acho que hoje vai ser muito bom, muito positivo, porque como nós trabalhamos com empresários, nós temos muitas perguntas. Os empresários querem lucrar e, graças a Deus, a gente tem ajudado empresários a ter lucro na América. E quando o lucro na América chega, o IRS quer todo o lucro na América dos empresários. Então, eles querem diversificar os investimentos, querem, às vezes, investir. Então, eu acho que a gente vai ser muito rico para a gente ter você aqui hoje. E, assim, uma das qualidades que eu admiro em você desde o início, né? Para quem não sabe, a gente se conhece há muitos anos. Mas Verdade. desde o início, uma qualidade que eu sempre admirei foi como a gente estava conversando antes mesmo da gente entrar, essa habilidade que você tem de ter saído da maioria. Então, eu vejo como você, às vezes, foi para academia, o que muitos brasileiros não foram, né? Como você se diversificou como profissional e como você também não se atentou só àquilo. Tipo, eu tenho uma casa, eu tenho uma empresa, mas você se diversificou em várias áreas. Então, conta pra gente, assim, de onde você saiu, o que você faz hoje, quais são as áreas que você atua, para as pessoas se inspirarem, né? E ver que dá pra ser melhor que só aquilo que as pessoas passam para você como brasileiro na América. Então, vamos lá. Vou dar um pouquinho da minha história, porque eu acho que vai englobar tudo que você está colocando, né? Então, como você mesmo disse, eu cheguei aqui aos 19 anos. E o que eu posso já mencionar é que as nossas crenças, né? Os nossos valores, aquilo que a gente acredita, tá certo? Vai fazer muita diferença no que a gente vai ou não alcançar. Então, eu acho que essa primeira mensagem que eu vou deixar aqui, não só para os empresários, mas os pais também. Porque vocês, pais, não têm noção do
impacto que vocês vão ter na vida dos seus filhos. Então, as crenças positivas, né, o empoderamento dessas crianças é muito importante para o sucesso delas. E, lógico, nós somos vítimas de outras vítimas, porque esses pais também tiveram pais, Uhum. correto? A gente traz não só crenças positivas como negativas. É onde, Uhum. então, você vê uma quantidade incrível de pessoas inteligentes, capacitadas, que não conseguem ir para o próximo nível, inclusive o de se projetar, né? Então, Uhum. nesse aspecto da minha vida, eu tive um pai que me empoderou, eu tive uma família que sempre me incentivou a estudar. E uma das crenças que a gente tinha lá em casa é que dinheiro não é problema, dinheiro é solução, né? A solução para que você possa ter o que você quer, para que você possa dar aos seus filhos o que você quer. E essa parte educativa, né, no caso Uhum. que você, se você estudar, se você se esforçar, você vai chegar a algum lugar. Então, essas crenças me ajudaram muito, principalmente quando eu estava aqui. Porque com 19 anos para 20, você ainda, você está entendendo, é uma menina em formação, né? E então eu chego aqui com essa mentalidade. Eu não vim aqui só para fazer dinheiro, eu vim aqui para aprender. Eu vim aqui para viver na América, mesmo com a mentalidade inicial que eu cheguei de vir estudar e ir embora. E fazer dinheiro também era importante, mas eu acho que a primeira coisa que foi assim um divisor de águas para mim foi essa questão de que eu quero aprender a falar inglês, né? Eu quero ver o que esse lugar tem realmente para acrescentar na minha vida. Eu sou filha de classe média baixa, gente. Então, meus pais eram funcionários públicos, eu sou de Brasília. Uhum. Filhas de carioca, com muito orgulho. Uhum. Ah, mas o que eu queria para a minha vida era ter a minha casa própria, ter um emprego estável, né? Ter aquele dinheirinho ali para poder viajar todo ano, que eu pudesse ter as coisas de consumo que eu queria. Essa era a minha mentalidade, bem classe média, né? Tô Uhum. trabalhando para servir as minhas necessidades imediatas, correto? Uhum. E nessa falsa ilusão da estabilidade, correto? Uhum. É onde estava o meu futuro. Então, Uhum. eu começo a minha vida como muitas pessoas, né? Estudando, trabalhando muito. ahn, eu eventualmente compro a minha casa. E, gente, eu fui aquela pessoa sempre muito certinha. Eu juntei o dinheiro, comprei minha casa dos sonhos, né? Me casei, me caso e compro a minha casa. E vem a crise, Fernanda. Estudei muito, né? Como já mencionei aqui, mas vem a crise. E quando vem a crise, vem aquela frustração, porque, mais uma vez, eu fiz tudo tão certinho, né? Uhum. Eu me dedicava profissionalmente, eu juntei, e agora eu não tenho mais nada. Foi muito doloroso para mim ter que vender a minha casa, Uhum. né? E dali eu saio para um apartamento e lá em casa a gente sempre foi muito proativo. Mais uma vez, são crenças também. Você vê que muitas pessoas vêm a perder suas casas, e é fato, mas muito disso por falta de serem proativos. O que que eu quero dizer? Não agirem com antecedência, porque se você está vendo que tem uma crise acontecendo, que você está perdendo o seu poder financeiro, correto? Estou ganhando cada vez mais. Dá para manter aquele estilo de vida? Absolutamente não. Então a gente começa fazendo cortes no nosso orçamento. Então, Uhum. se antes a gente tinha aquela TV a cabo com todos os programas disponíveis, agora vamos lá, o que que a gente pode fazer para diminuir, correto? Uhum. Se antes a gente comia fora, sei lá, 2, 3 vezes na semana, então agora a gente começa a cozinhar. Resumindo, gente, de verdade, são pequenas mudanças que vão ter grandes impactos financeiros. Mas isso não foi suficiente, Uhum. porque eu já estava no ramo imobiliário, correto? Então, a minha fonte de renda estava no coração do problema. Então, Pegou muito vocês, né? pegou muito. Então, a gente teve a percepção e a humildade para poder proativamente vender a nossa casa antes que a gente viesse realmente a não ter mais condição e perdê-la. E isso para mim foi muito importante porque eu saio com o meu nome limpo. Uhum. E mesmo sem dinheiro, correto? Eu saí ali com a minha dignidade, porque isso era muito importante para mim, e a oportunidade de começar de novo. Inclusive, eu falo a Deus, eu sou cristã,
E Deus tem uma presença muito forte na minha vida, nas minhas decisões. Eu lembro de conversar com o Marcelo, meu marido Marcelo. Falar, nossa, se Deus dá oportunidade para a gente fazer as coisas diferentes, né? A gente vai fazer. E é quando, então, em 2008, eu volto para a faculdade. Eu volto a ter o foco nessa parte acadêmica, porque se no meu trabalho o negócio não está dando, o que eu posso, então, fazer para melhorar a minha situação? E, mais uma vez, eu sempre acreditei que estudar e ter conhecimento poderia me alavancar profissionalmente, financeiramente. Então, é onde eu vou e resgato essa bolsa que eu recebi da Boston University. Sou muito grata por isso. Eu quis vir para cá para estudar, mas eu nunca acreditei, sonhei um dia que eu pudesse estudar numa Ivy League School, né? Uma escola de renome e com bolsa ainda, gente. Isso é muita bênção, sabe? Verdade. E então eu fui abençoada nesse aspecto. E outra coisa, eu já tinha a percepção de que isso era um ciclo. Eu tinha o entendimento de que esse era um ciclo longo, né? E antes de melhorar, ia piorar muito, e de fato piorou. Mas eu aproveitei essa oportunidade para me especializar. E é onde, para te falar a verdade, começa a caminhada dessa profissional que eu sou hoje, né? Eu entro no ramo em 2004, eu sempre fui muito dedicada, muito estudiosa, então eu me destaco rápido dentro da profissão. Mas a profissional diversificada, com conhecimento que eu tenho hoje, vem de verdade a partir de 2008, porque é onde eu mergulho em tentar realmente absorver todo o conhecimento, especialização do que eu posso fazer, né? A Bio, ela não tem um business school, ela tem um management school. Então, eu graduei em management studies com um minor, né? Com uma eu nem sei como Acho que é colocar uma isso. subgraduação. Subgraduação em finanças, isso mesmo. E isso me ajudou muito, né? Ao longo dos anos, então, o mercado começa a subir. E lembra que eu falei lá atrás, e a gente manteve esse propósito, né? O Marcelo, inclusive, foi para a faculdade. Meu esposo, hoje, ele é doutor em farmácia. Gente, vocês não têm noção a quantidade de tempo que leva para alguém virar um doutor em Nossa, farmácia, tá eu não certo? consigo fazer uma classe na high school de química. Eu admiro muitos farmacêuticos. E o Marcelo é imigrante, você tá entendendo? E foi muito difícil. Então, onde que você vê que a resiliência, a persistência, você tá entendendo? O propósito, né? Mais uma vez, voltando para essa minha base cristã, eu acredito que Deus é um Deus de propósito, né? Se você acordar e fazer sua parte, Ele vai te abençoar. E isso foi uma verdade na minha vida, tá? Para vocês que, porventura, não forem cristãos, mas, né, acreditam em alguma coisa, acho que é muito importante a gente ter uma crença em algo maior do que nós. Para mim, é Jesus, é Deus, você tá entendendo? Essa é a parte que eu sempre me apeguei. E para mim foi muito importante, porque nas horas mais difíceis da minha vida, foi onde eu tive um foco de que eu vou mudar. Aquela ali não sou eu. Aquela ali é uma situação que hoje eu me encontro. Então, sempre tive essa mentalidade. Então, primeira coisa, precisamos de fontes de renda. Porque eu não posso ficar à mercê da economia. Tá bom? Eu não posso ficar à mercê do que está externo. Eu não tenho como controlar o que está externo. Explica para as pessoas que às vezes não conhecem muito esse conceito, Fábio, o que seriam fontes de renda? Eu vou entrar nessa parte agora mesmo. Então, fontes de renda, como o próprio nome diz, né? Diferentes áreas que podem estar te agregando dinheiro, correto? É o bem básico, bem Eu acho que simples. muita gente pensa só no trabalho, né? Correto. E o trabalho é importante, porque o trabalho é o que vai te alavancar inicialmente. Então, eu e o Marcelo, a gente fala que assim, olha, vamos ter 3 fontes de renda. Vamos ter o seu trabalho, vamos ter o meu trabalho, correto? E vamos agora colocar o nosso dinheiro de trabalho para virar a nossa fonte de renda. E a gente volta novamente no mercado imobiliário. Uma grande verdade, gente, mesmo na crise, tá certo? Quem não compra, aluga. E se tem uma verdade absoluta, tá certo? Isso nunca flutuou no mercado, é que aluguel nunca caiu. Tá certo? Então, na crise, é quando você agora vê esporadicamente o aluguel, inclusive, subindo.
Tá certo? Porque essas pessoas, mais uma vez, se elas não estão comprando, pagando o que é delas, elas vão estar pagando o que é do outro, que se chama aluguel. Não tem como fugir, né? Não tem como fugir. Então, a menos que você vai para um Section 8, que é morar embaixo da ponte, que nunca foi minha... brasileiramente falando, né? Isso nunca foi meu foco. Então, a gente agora volta. Quer saber de uma coisa? O mercado imobiliário é uma coisa que eu acredito, porque é sólido. Eu acredito em mercado de ações também, mas é uma coisa muito mais sofisticada, requer muito mais conhecimento. E eu acho que você fica muito, mais uma vez, à mercê do mercado. Então, não foi uma área que eu quis focar. Não importa se uma casa está valendo hoje mais ou menos, ela está ali, correto? E o aluguelzinho dela tá vindo, não importa o mercado que tá. Gente, mercados em declínio oferecem muito mais oportunidades do que mercados em ascensão. Isso é verdade. Tá? Então, mais uma vez, é a percepção. Mas em mercados em ascensão você tem muita oportunidade. Então, eu vejo muitas pessoas, na minha profissão, por exemplo, que ficaram aí há quase uma década esperando o juro cair, esperando as casas abaixarem, subiu demais e estão morando de aluguel. E perderam um momento histórico, tá? De comprar casas historicamente baratas a taxas de juros historicamente baratas. E tem muita gente que ainda, mas agora o juro subiu muito, as casas estão muito caras. É uma questão de escolha, tá certo? Olha, é difícil pagar um juro alto numa casa alta, mas é difícil também morar de aluguel e não juntar para o seu patrimônio do futuro. Escolhe o seu difícil, correto? Tudo tá difícil hoje em Né? dia. Não, eu tô colocando a palavra difícil, eu não acredito em difícil, mas eu tô colocando dessa maneira assim, bem simplificada, porque é a maneira que a maioria das pessoas, na verdade, enxergam. Ai, é difícil ter um mortgage, é difícil ter uma casa, é difícil emagrecer. Gente, é difícil emagrecer, mas é difícil ser gordo também. É difícil ter dinheiro e administrar, mas é muito difícil ser pobre. Você tá difícil. É difícil você acordar cedo, estudar e virar um farmacêutico. Mas é muito difícil você ficar vivendo ali de paycheck a paycheck. Mais uma vez, escolhe o seu difícil, né? Na vida, a gente tem que abrir mão de alguma coisa para ter outra, né? E olha, não tem nada de errado em sonhar com ter a casa dos sonhos, o carro dos sonhos, a viagem dos sonhos. Na verdade, a gente tem que sonhar, Fernanda. Eu acredito em sonhar. Porque o que me trouxe aonde eu tô e o que vai me levar para onde eu ainda nem entendo que eu vou chegar é a minha habilidade de sonhar. Uma das frases que eu ouvi é que sonhar grande ou sonhar pequeno dá o mesmo trabalho, mesma dificuldade, correto? Então sonha, mas é aquela coisa. Essa frase já é minha. Um sonho sem planejamento, correto? É uma ilusão, é uma alucinação, é autossabotagem, é vitimismo, correto? Então, eu acredito que a gente tem que realmente dar um passinho para trás, você tá entendendo? E entender que nada vai cair no seu colo. Oportunidades vêm, gente, mas as oportunidades vêm para quem tá pronto e quem tem a percepção de enxergar elas, tá? Então, voltando nessa parte da renda, eu e o Marcelo começamos, então, a juntar, compramos um apartamento, compramos outro, tiramos dinheiro do imóvel, compramos outro, e assim foi. E a gente agora criou um portfólio, tá certo? Onde eu continuo trabalhando porque eu quero ser produtiva. Olha, outra coisa que eu acredito é que não existe constância. Ou você tá caindo ou você tá subindo, tá certo? Não tô falando que você tem que ser focado em estar 100% só trabalhando e juntando dinheiro, não. Mais uma vez, você tem que viver. Mas uma coisa que eu acredito, se você não tá subindo, você vai estar caindo. Então, muito importante a gente continuar querendo ser produtivo, correto? De uma forma ou outra. E hoje, Fernanda, eu posso te falar que eu aproveitei essa oportunidade para fazer diferente. Deus me respaldou, tá? Onde quem paga o meu mortgage são os meus aluguéis. Quem paga a comida que eu como são os meus aluguéis. Quem paga não só a minha viagem, mas as minhas viagens durante o ano, porque hoje eu viajo, são os meus aluguéis. Quem paga o meu carro são os meus aluguéis. E eu continuo trabalhando, o Marcelo continua trabalhando. E a gente continua trabalhando para continuar investindo. Então, mas você fez isso naquela época. Mais uma vez, gente, vitimismo. Quando eu cheguei aqui e eu vi aqueles preços e eu ganhava tão pouco, eu falei assim, nossa, não vou ter oportunidade, tá tudo tão caro.
né? Isso dá mil. E se você for ver, dinheiro vai perdendo valor. Então, não é... Sabe aquela historinha que a vovó falava pra gente? Não é quanto você ganha, é quanto você guarda. Gente, eu comecei meu patrimônio do zero, depois de ter perdido tudo, na época que a gente menos fez dinheiro na América. Daí, o valor da planilha financeira, o valor do poupar. Então, por isso que se você me perguntar... Eu tenho várias ferramentas. Hoje, no meu ramo, eu desenvolvo várias ferramentas. Eu tenho e-books. Eu tenho várias coisinhas que eu ofereço aos meus clientes, né? E baseado nessa minha trajetória. Hoje, os meus clientes têm ali mastigado o que eu tive que viver ao longo de 18 anos para adquirir. Mas a minha favorita, a mais basiquinha, não importa se você vai comprar um software, se você vai fazer ali no canetão, se você vai usar o Excel. Eu adoro o Excel. Eu amo o Excel, gente. Não consigo me livrar do Excel. Mas tenha uma organização financeira. Porque, mais uma vez, gente, o seu sucesso financeiro está nas suas decisões. E não tem como você fazer decisão se você não sabe aonde você está. Para você saber, para você chegar aonde você quer, que é o sonho, você tem que saber aonde você está, para que então você possa fazer decisões do que precisa ser feito para alcançar aquele sonho. Então, essas são as minhas crenças. Né? Não, Essas são é as legal minhas... você falar da planilha, porque uma das perguntas é qual que é a ferramenta que você não vive sem. E é muito bacana, porque na forma que a gente ajuda as empresas, a gente dá vários recursos. Mas aí tem um que quando eu falo para o cliente assim, se você não pegar nada, Pega pelo menos esse. E é o budget, que é o budget da empresa que ele pode utilizar para a vida pessoal. Eu falo, se você pegar só esse, eu prometo, você vai se tornar uma pessoa bem-sucedida. Só esse. Então, eu achei legal, porque é o meu favorito também. Muda a vida, muda a empresa, muda tudo. 2019, eu entro nessa pegada coach, né? Inclusive, eu sou uma master coach. Meu foco é finanças, porque como vocês podem ver, é a minha paixão. Eu não faço coach particular com ninguém, mas eu uso essas ferramentas de inteligência emocional no meu business, na maneira que eu comunico com meus clientes, na oportunidade que eu tenho de trazer para eles esse conhecimento que eu não tinha, correto? Então, plantar a sementinha de como mudar as suas crenças. Porque, voltando àquela parte que somos vítimas de outras vítimas, você não tem como mudar o que você aprendeu lá atrás. Em outras palavras, voltar no tempo e apagar, isso que eu quero dizer. Mas você pode sim mudar, correto? Poxa vida, se eu tenho problema com dinheiro, da onde que vem isso? Que crença que é essa? Dinheiro é sujo, dinheiro é ruim, dinheiro não traz felicidade. Olha, gente, dinheiro é sujo, realmente tem vários germes nele, correto? Dinheiro não traz felicidade, realmente não traz. Felicidade é uma coisa muito mais profunda, é interno, você tá entendendo? Mas dinheiro vai trazer muitos momentos de alegria, vai impedir que o seu pai, sua mãe, seu filho morra por falta de assistência médica, vai possibilitar, você tá entendendo, que você tem uma vida de qualidade, oferecendo para os seus filhos que você quer. Então, em outras palavras, dinheiro é importante, tá bom? Agora, dinheiro não é sinônimo de felicidade, tá certo? Você pode ter todo o dinheiro do mundo, que se você não tiver gratidão, se você não tiver com quem compartilhá-lo, correto? Crescer e compartilhar. Se você não tiver se você não tiver um propósito de vida, é onde as pessoas entram em depressão, é onde as pessoas se matam, é onde as pessoas perdem o seu valor de quem que elas são para o que elas têm, correto? Você vê que na crise muita gente se suicida. Gente, é muito triste. A história mais triste que eu já vi foi uma mãe que chega com 3 filhos e essa mulher, ela tem 5 milhões em patrimônio investido. E ela tem 5 milhões em patrimônio investido porque o marido dela, durante a crise, planeja, tá? Você tem que ter pelo menos 1 ano de seguro de vida para que ele possa ser entregue, tá certo? Ele planeja com 1 ano de antecedência a morte dele. Imagina a depressão que esse homem tá. Imagina a crença de que eu só tenho valor para minha família morto. Imagina essas crianças sem pai. E tendo esse entendimento, tendo esse conhecimento. Muito triste. Então, sim, dinheiro não traz felicidade, mas dinheiro é uma ferramenta. Tudo
tanto quanto a sua força do braço, tá? E se você não quer trabalhar pro resto da vida, tenha dinheiro e invista esse dinheiro. Porque tem muita gente fazendo dinheiro que gasta tudo. Eu vou te falar a verdade. É mais pobre do que não tem dinheiro, tá? Porque para mim, a definição de pobreza, de verdade, é o que você guarda. Porque eu vejo muita gente ganhando bem, gastando melhor ainda e vivendo de paycheck a paycheck. Tá? Então não se iluda, porque uma outra crença que eu vejo é que quando as coisas estão ruins, Fernanda, as pessoas não acreditam que elas vão ficar boas novamente. E quando as coisas estão boas, ninguém acredita que elas vão ficar ruins. Tá? E tem ensinamentos bíblicos, né? Os 7 anos de fartura, os 7 anos de miséria, correto? A gente vê isso na nossa história. Olha um pouquinho para trás, correto? A crise de 2008 não foi a primeira, ela foi uma grande, profunda crise. Semelhante a ela foi a crise da década de 30, mas a gente viveu outras, correto? Hoje a gente está vivendo um outro momento histórico que não tem absolutamente nada a ver com 2008. Inclusive, a gente pode fazer um podcast sobre isso, que eu acho muito interessante. Muita gente chega e com medo, mas esse mercado vai cair, as casas... Não, gente, não tem a menor possibilidade. Quer dizer, né? Sei lá, uma guerra mundial, entendeu? Bombas caindo aqui. Mas vai ter que ser alguma coisa assim muito extrema. E se uma guerra mundial acontecer, esquece a economia aqui. Vai ser um problema muito mais catastrófico do que isso. Muito maior que o mercado imobiliário. Correto. Mas, resumindo, essas são minhas crenças, Fernanda. Eu acho que essas foram as ferramentas. Voltando um pouquinho ao que eu estava começando a falar, né? E desenvolvendo nessa continuidade, é que você pode mudar. Você está entendendo? A sua relação com as coisas. A sua relação como você encara um casamento. Nossa, eu vi meu pai e minha mãe brigando muito por dinheiro. Eu vi meu pai batendo na minha mãe. Eu fui aquela criança que eu apanhei demais do meu pai. Isso tudo gera crenças na gente, e são crenças ruins. Mas você não precisa de perpetuar esse padrão comportamental e viver mal, tá certo? E fazer com que a sua família viva mal. Somos adultos hoje, correto? E temos inúmeras fontes de informação. E quem procura, acha. Tá bom? Eu acho que a primeira coisa que a gente realmente pode sair... eu acredito numa vida sistêmica. Você vê que a gente está falando de business, mas você vê que eu trago muito para a parte pessoal, individual, inclusive família. Porque não tem como, tá certo? Você ser feliz, tá certo? E realmente ter uma vida a longo prazo de sucesso financeiro em business, tá certo? Se você não tiver um equilíbrio nas outras áreas, tá? Então, não tem como você ser de fato feliz sendo o homem mais rico do mundo se você não tem um relacionamento legal com a sua família. Se você tá doente, você tá entendendo? Se você tá obeso, se você tá... sei lá, se você não investe no seu conhecimento, nessa parte intelectual, se você não tem um relacionamento. Mais uma vez, gente, para mim é Deus. Não sei o que é para vocês. Conselho Deus. Tá? Mas você tá entendendo? Você tem que ter uma vida social, né? O que adianta ter todo o dinheiro do mundo se você, mais uma vez, não tem amigos? Se você tem que comprar amigos, correto? Se você tem que comprar uma enfermeira para cuidar de você na velhice. Olha o tanto que você é triste, olha o tanto que você é solitário. Você tá entendendo? Você vai ficar velho e sua família que não te suporta vai te jogar num hospício. É muito triste, mas a gente não precisa de viver essa realidade triste. As nossas decisões de hoje impactam no nosso sucesso financeiro, profissional, relacionamento com a sua família, com seu marido, com seus filhos, com seu bem-estar, né? Imagina você ter que trocar todo o dinheiro que você acumulou por saúde. Quantas pessoas não dariam tudo o que tem, você tá entendendo? Para ter um coração mais forte, para ter um estômago mais forte, para ter rins de qualidade, correto? Para poder ter a sanidade e as memórias de uma vida, né? Então, esses são os valores que eu carrego. Mais uma vez, eu não nasci com eles. Estou dando um resumo aqui bem, né? Como é que eu vou dizer assim? Focado no que a gente quer passar. Mas
é uma caminhada de 23 anos aqui na América, onde eu absolutamente amo esse país. Eu falo que eu sou uma true hybrid, eu sou híbrida. Eu cheguei aqui já velha o suficiente, né, com 19 para 20, para entender o que é ser brasileira no Brasil. Inclusive, eu comecei a trabalhar com 16 anos, tá? Mas nova o suficiente para poder abraçar essa cultura, estudar, me relacionar com americanos. Gente, eu começo a snowboard aqui no meu primeiro ano. Eu venho para viver, você tá entendendo? Eu chego em 2000, né? Meado de 2001, eu já tenho meu próprio apartamento alugado, mas meu próprio apartamento em Cambridge. Você tá entendendo? Em 2003, eu trago meu irmão caçula, tá? Eu tenho um filho. Então, tem muita coisa, você tá entendendo? Que, mais uma vez, as nossas crenças, as nossas vontades fazem acontecer. E olha, mulher, imigrante, chegando falando hi and bye, tá? Uma das minhas grandes conquistas, eu recebi em agosto desse ano, né? Eu fui homenageada pelo Brazilian Heritage Foundation. E eu não sou uma pessoa que eu busco mostrar a minha vulnerabilidade na frente das pessoas, não. Chorar. Você vê que eu consigo falar muito bem, eu sou muito comunicativa, eu sou muito influente. Mas eu me senti trêmula, Fernanda, subindo naquele palanque para poder receber o troféu, porque foi, assim, muito emocionante para mim ouvir o resumo da minha história na boca de outra pessoa e receber esse troféu. Não com orgulho, gente, mas com muita humildade. Foi o que me aquebrantou, né? Eu não cheguei a chorar, mas eu fiquei trêmula. E só saiu as palavras que saíram da minha boca porque eu sou naturalmente comunicativa. Mas uma coisa eu falo pra você. O script original, completamente apagado. Foi outra coisa que saiu dali. Outra coisa que veio na hora, né? Correto. Outra premiação que eu também vou receber com muito carinho é agora em dezembro. Eu sou colunista do Brazilian Times, né? E, inclusive, o Brazilian Times, inclusive, fez uma matéria sobre mim por conta dessa premiação, desse award que eu recebi. E, gente, eu sou muito honesta, se vocês quiserem realmente entender minha caminhada, tá toda ali na revista. E eu vou receber essa outra premiação agora em dezembro. Eu já sou uma top producer, tem várias outras premiações profissionais que eu fui recebendo ao longo dos anos. Mas essas duas, para te falar a verdade, acho que são as maiores. Porque eu amo a minha comunidade. Hoje eu não sou paga para escrever a minha coluna no Brazilian Times. É uma coisa que eu tiro do meu tempo, você tá entendendo? Para doar o meu conhecimento para as pessoas. Eu escrevo sobre essa parte financeira, essa parte imobiliária. Quinzenalmente eu tenho uma coluna lá. E eu amo fazer parte da comunidade, sabe? É como eu te falei, o meu propósito de vida é realmente empoderar as pessoas que me permitem tocá-las. Porque uma outra coisa que eu aprendi, você entende bem no seu business, não dá para ajudar quem não quer ser ajudado. Correto? Por isso que eu acho que a gente tem muita humildade de buscar informação. Mas essa é a minha história, Fernanda. Essa é um pouquinho de mim. Você que me conheceu lá de trás, eu conheci a Fernanda ainda criança, adolescente, né? E hoje eu me apresento aqui para você dessa maneira diferente, apesar de você conhecer um pouquinho da minha história. Você vê que não é rock science, gente. Não é nada do outro mundo. Você pode olhar a história de todas as pessoas que conseguiram se desenvolver, porque essas pessoas tiveram a humildade e a disciplina de pagar o preço. E vocês vão ser criticados, gente, pela sua família. Todo mundo criticava o carro velho que o Marcelo dirigia. Todo mundo criticava a gente morar em apartamento. O meu filho, quando criança, mais um apartamento, mais uma casa de investimento. Hoje, adulto, ele entende e agradece. Mas tudo que ele queria era a casinha dele, para ficar igual os amiguinhos dele da escola. Correto? Então, pega um caminho diferente da maioria, que você vai ver que o resultado também é diferente do da maioria. Com certeza. É uma coisa que eu acho muito rico de você, das habilidades que você tem, como você tem um pouco de background de management, de finance e desse mercado e de accounting, você sabe sobre esse mercado de investimentos.
Eu queria perguntar para você, um brasileiro hoje, que é um empresário, né, que é uma grande parte da nossa audiência, que conseguiu fazer o orçamento, conseguiu vencer as crenças e que está prosperando, o que seriam alguns tipos de investimento imobiliário que ele poderia fazer que talvez até ajudaria com o tax deduction? Ok, boa pergunta, porque, mais uma vez, gente, existem várias maneiras legais de você estar pagando menos imposto. E a legislação americana, nessa parte de imposto, e eu acho que ela é bem parecida no mundo inteiro, é feito para empresários, é feito para empreendedores, donos de empresa. Aqui, eu falaria que são essas empresas registradas. O que é uma empresa registrada? É uma corporação, é um partnership, tá certo? É você ter imóveis. Fernanda, existe um schedule chamado Schedule E dentro da nossa declaração pessoal. E é nesse Schedule E que você tem o seu K1, que é o lucro da sua empresa passado, tá certo? Para ser taxado na parte pessoal. Eu já explico um pouquinho o porquê. É nesse schedule que você também vai estar declarando o seu imóvel de investimento. Então, você tem lá a sua renda de aluguel. Mas agora vem uma lista de coisas que você pode deduzir. Inclusive, uma das que eu mais amo, chamado depreciação. Depreciação nada mais é do que um benefício fiscal. Correto? Então, a depreciação é você quebrar, né, o valor de uma vida útil de alguma coisa. Então, deixa eu dar um exemplo, um carro. Comprei um carro por, sei lá, 50 mil, tá certo? E eu vou poder depreciar esse carro de uma vez só na minha declaração. Então, são 50 mil de despesa, que vai me ajudar a pagar menos imposto, ou eu posso depreciá-lo até 5 anos. Então, eu vou depreciar 10 mil por cada ano. Qual que é o melhor? Depende da sua situação, tá certo? Eu tenho clientes hoje que compram maquinários e trucks todo ano, tá certo? Em vez de eles pagarem imposto, eles estão criando bens. Isso pode? Claro que pode. Uma das perguntas que os clientes mais têm é, por exemplo, uma empresa de construção, uma empresa de landscape, ou até mesmo uma empresa de limpeza, um salão de beleza, comprar o seu próprio imóvel comercial, né? Claro. Porque aí você tem uma grande depreciação ali, você pode me corrigir se eu estiver errada, e uma oportunidade também de todo ano, qualquer lucro que chegou a amortizar, né? Tipo, Na verdade, você não lançar. amortiza o lucro, você amortiza o bem. Então, em outras Exatamente. palavras, o imóvel comercial, o seu imóvel residencial, investimento, tá certo? O maquinário que você compra, o truck que você compra, tudo isso pode ser deduzido ou depreciado. E é onde empresas, tá certo, pagam menos impostos. Tá certo? Então, isso não é a única coisa. Tem várias outras oportunidades fiscais, porque a nossa legislação fiscal foi construída para isso, para empoderar essas empresas a crescerem cada vez mais. Para que elas possam empregar, né? Correto. E uma coisa que você fez interessante, Fábio, que é uma das recomendações que a gente faz para os clientes, mas eu quero pick your brain, como que funciona isso? Eu sei que você diversificou os seus negócios, né? Sim. Então, você está no investimento, você está um pouquinho em lending, mortgage. Explica um pouco para a gente como que isso facilita, né? Porque eu imagino que talvez você, em algum momento, teve os fundos, ao invés de pagar imposto, você investiu em outros lugares. Como que funcionou isso? Que dica que você pode dar para o empresário que está pensando em ir para outros mercados que agreguem, né, como você fez? Todas as minhas empresas, elas estão voltadas dentro de uma única coisa, que é a parte, por exemplo, de real estate. Então, o meu business é imóveis. Minha profissão, consultora financeira, correto? Outras empresas que eu tenho, que é essa parte de consultoria, de contábil, correto? Hoje, eu tenho um capital suficiente para que hoje eu empresto dinheiro como um lender. Hoje eu também ajo como um private lender, tá? E esses segmentos de serviço nasceram justamente para que eu pudesse
empoderar os meus clientes. Então, por exemplo, um cliente chega para mim, Fernanda, eu tenho dinheiro da entrada, mas eu não tenho dinheiro da reserva, mas eu tenho um imóvel. Agora eu vou lá, entendeu? E eu empresto esse dinheiro para ele, fazendo um mortgage na casa dele, e agora ele tem os recursos para apresentar até reservas. Entendeu? O cliente chega para mim, eu não tenho o dinheiro todo da entrada, mas ele tem um patrimônio. Então, em outras palavras, é onde eu falo para vocês, gente, as oportunidades estão para quem enxerga. Mas só pega a oportunidade quem está preparado. Se eu não tivesse me preparado ao longo desses anos, não só eu estaria confortável financeiramente para estar em business e poder me alavancar em outros business, como eu não poderia fazer isso. Tá certo? A quantidade de clientes que eu já pude ajudar, em outras palavras, fechar na minha profissão, veio justamente da minha habilidade, correto? De poder fornecer esse capital. Correto? A quantidade de clientes meus, tá certo? Que se alavancaram financeiramente por conta dessa preparação contábil, correto? Essa administração, que faz parte um pouquinho da administração de business, correto? Que é uma da área que você entra. Eu não entro em business administration, eu entro nessa parte focada em finance, na parte mais contábil. Só na pequena estruturação, você tá entendendo? São pessoas que hoje que estão vivendo a mesma realidade que eu. Tá? Então, em outras palavras, é possível, mas não nasce da noite pro dia. Para criar o patrimônio que eu tenho hoje, eu levei uma década. Mas dá para criar no mercado de hoje? Com certeza, gente. Tá certo? Uma coisa eu posso falar para vocês. Dinheiro faz dinheiro. E uma parte legal do real estate é que dinheiro perde valor ao longo do tempo. Se chama inflação. Então, se hoje... Vamos dar um exemplo. Sei lá, eu comprei a minha casa por 400 mil. Hoje a minha casa vale 800. Ela dobrou de preço. Mas os 400 mil lá de trás, ele tem um valor financeiro hoje, sei lá, de 300, 200. Quer ver um exemplo mais simples de entender isso? Pensa quando você pagava $1.200 de aluguel. Pagar $1.200 de aluguel não é nada, né? Porque $1.200 hoje é barato. $1.200 lá atrás era muito caro. Era caro. Correto? Pagar $3.000 de mortgage no passado era um absurdo. Hoje é um mortgage disso para cima que todo mundo paga. É isso que eu quero dizer por dinheiro perde valor. Então, o dinheiro está perdendo valor, mas o aluguel, por exemplo, está subindo. Então, o seu custo é menor e você está ganhando ainda mais, porque você está cobrando mais. Do aluguel, por exemplo, do é aluguel, mais fácil. E uma coisa que eu acho muito interessante é, por exemplo, quando você pensa assim, né, no empresário que está ali tendo a sua lucratividade, né, ele tem várias opções de empreender, sim. Do que fazer e para onde ir. E eu percebo assim, na comunidade brasileira não existe tanto essa informação. Então, por exemplo, hoje você atende em várias frentes, né? Mas você mencionou para mim que você quis se diversificar. Sim. E às vezes eu percebo assim, parece que para o brasileiro é muito sobre usufruir o tempo todo. Então, assim, eu vejo que as pessoas, às vezes, elas não pensam, nossa, eu tive uma lucratividade, deixa eu viver, como diz o americano, below my means, né? Ou seja, eu não vou gastar tudo que eu tenho para poder pegar esse dinheiro e reinvestir em algum lugar pensando no futuro. Então, eu acredito assim, vocês tiveram que alguns momentos da sua vida para chegar onde você chegou, uma década, tomar essa decisão de falar, eu posso hoje, sei lá, ter um Porsche, mas eu vou manter esse padrão até que eu conquiste o direito de viver como ninguém vive, mas porque eu realmente tenho. Correto. E não porque eu estou sacrificando o meu futuro. Tem uma frase muito legal. Não seja pobre querendo parecer rico. Correto? Então, seja um rico vivendo como um pobre. Obviamente que a gente não tira isso literariamente, tá certo? Te dar um exemplo. Eu não vou comprar uma carteira da Louis Vuitton para colocar $100 lá dentro. Você tá entendendo? Eu prefiro comprar uma carteira de $100 para colocar 1.000 lá dentro.
É uma boa analogia. Correto? Então, é nessa maneira que eu coloco essa questão de seja rico vivendo pobre. Mas não é viver na miséria, não, gente. É o que eu te falei, a gente foi muito criticado e você vai ser criticado. A gente já estava começando a criar o nosso patrimônio morando em apartamento, dirigindo carro velho. Entendeu? Porque o nosso foco era, vou continuar juntando o máximo. E nunca moramos mal, tá, gente? Deixar bem, bem claro. Você não precisa de viver uma vida miserável. Porque isso é errado. Eu vejo os dois extremos, né? Eu falo, não, dá pra você ter uma vida equilibrada, saudável, sem precisar esbanjar para você também investir no seu futuro. Se projetar por esse futuro. Então, em outras palavras, esse lucro que esse empresário tem, correto? Ele tem que ser reempregado na empresa. Ele tem que ser reempregado no que a gente chama de residual income. É você tá dormindo e dinheiro tá trabalhando para você. Você tá entendendo? Eu tô de férias e os aluguéis estão entrando. Tchum, tchum, tchum. Entendeu? Então, e todo mundo pode fazer isso. O exemplo, por exemplo, fiscal. Como é que você faz a sua empresa crescer? Toda despesa que você tem é um tax deductible. Correto? Então, legalmente, você está entendendo? Pagar menos imposto, não porque você está sonegando, mas porque você está reempregando esse dinheiro em crescer. Eu expliquei, dei o exemplo aqui. Da forma legal de você economizar, que é o que a gente visa ensinar, né? Correto, não precisa de ser feito errado. Pode ser feito da maneira correta, onde a gente vai ter, você está entendendo, a satisfação de estar fazendo correto. Você colocou, né, que o IRS... Porque você colocou na maneira que as pessoas se comunicam, né? Que a gente está fazendo mais, agora o IRS quer pegar todo o nosso dinheiro. Gente, o IRS é um business, esse país é um business. A gente paga realmente muito imposto, tá certo? Mas, mais uma vez, existe um sistema financeiro que está aqui para alavancar essas pessoas. E, como a gente acabou de colocar, existem maneiras legais, tá certo, de você poupar. Mas o brasileiro em si, ele tem um problema cultural com o imposto. Porque, não que aqui não tenha corrupção, mas ela é muito mais controlada, porque a lei aqui, ela funciona, correto? Então, a gente vem de um Brasil com uma mentalidade de quem paga imposto, colocar, do jeito que o brasileiro fala, é otário, correto? É bobo. Essas são as palavras que os brasileiros falam. Porque nós somos roubados no Roubados. nosso país, pelos nossos Não existe um reinvestimento. Políticos. Então, vem essa crença para cá, né? Você vê que o Brasil hoje ele vive problemas crônicos na sua área de infraestrutura, em todas as áreas, correto? E além de pagar muito imposto, se você quer ter alguma coisa, você tem que pagar. Uma boa educação, você tem que pagar. Segurança, você tem que pagar. Correto? Transporte, você tem que pagar. Né? Então, onde as pessoas realmente se sentem roubadas, mas será que você não está roubando desse país? Do mesmo jeito que você foi roubado lá? Faça essa pergunta para você. Eu tive uma aula com um professor da Tufts que foi, assim, life-changing para mim, bem no início, lá na minha trajetória na faculdade. E depois que acabou essa aula, eu olhei para ele e falei... Nossa, eu queria que todos os brasileiros estivessem aqui, porque ele estava explicando a estrutura americana política. Então, o que ele explicou? Ele falou, a América foi feita de uma forma que não é que não exista corrupção, porque existe onde existe ser humano. Mas ele explicou, a Casa Branca ela é construída abaixo da Suprema Corte, e se na época era o Obama que estava no poder, se o Obama descer para comer um sanduíche, sai do salário dele. Então, os políticos americanos, eles têm uma infraestrutura super complexa para roubo. Correto. Então, assim, é uma nação que foi construída muito bem pensada, muito bem planejada pelos Founding Fathers para que não haja toda essa destruição que o nosso país passa. Então, pode acontecer? Pode, com formas que, às vezes, os políticos vão lá, dão uma palestrinha e ganham um dinheiro privado. Mas do imposto, alguém conseguir... tocar é muito mais difícil. É muito mais difícil. E eu achei muito interessante porque eu falei, quantos brasileiros têm medo de se tornar... E você não faz nada, né, Fábio? Porque se você não comprovar renda, se você não pagar imposto, você perde oportunidades. Eu tenho clientes, literalmente, hoje, que têm patrimônio $500 mil que não conseguem comprar nada, porque todo o patrimônio está em cofres
que não conseguem ser depositado. Dentro da minha família eu tenho isso. Você tá entendendo? Mais uma vez, você não vai conseguir ajudar todo mundo. Você vai ajudar aqueles que querem, se permitem ser ajudados. Sabe como é que eu me refiro a essas pessoas? Os pobres ricos. Exatamente. Porque a sensação de estar seguro com o dinheiro cash guardado é muito forte emocionalmente para essas pessoas. Mas eles vivem com uma mentalidade de pobreza, tá? Onde se esse dinheiro tivesse sido investido, não seria 200 mil, hoje poderia ser 1 milhão. Com certeza. Não, fora que o dinheiro no cofre é completamente desvalorizado. Correto, porque dinheiro está perdendo valor, gente. Onde eu te falei, os 200 de hoje poderiam ser 1 milhão. Exatamente. Porque esse dinheiro, esses 200 de hoje, foi os 200 do ano passado, do ano retrasado e assim por diante. E a legislação não te permite comprar as coisas cash. Você não vai conseguir comprar uma casa cash aqui. Não vai. Qualquer transação financeira, seja um depósito doméstico, seja uma retirada doméstica, seja uma transferência, seja um dinheiro sendo transferido para o exterior ou recebido, toda transação superior a 10 mil dólares, ela já é automaticamente reportada. E ela precisa ser reportada. Por isso que você vai ter muita dificuldade de comprar alguma coisa com cash. Você ainda consegue comprar um carro com cash nessas lojinhas mais simplificadas. Mas você não chega numa concessionária e compra cash. Porque eles precisam ter um recorde também daquela Correto. transação. E aí, dá uma dica. Se você chegou agora, Fábio, você chegou na América agora, então você está aí 19 anos, o que você faria com a realidade de hoje? Então, para quem chegou, para quem não tem uma casa, qual que é a primeira coisa que você faria? Conta para mim, o que você planejaria, entendendo tudo que você sabe hoje? Me informar como é que o sistema funciona. Ok. Tá? Esse foi o motivo ao qual eu peguei o meu social tão rápido, quando ninguém falava de social e você não precisava nem de IT number na época. Então, se adapta ao sistema. E hoje, se adaptar ao sistema, hoje todo mundo sabe que tem um social muito importante, o IT number todo mundo vai ter. Crédito. Crédito é a base de um sucesso financeiro, tá certo? Você pode ter todo o dinheiro do mundo. Se você não tiver um bom crédito, você não obtém financiamento. Simples assim. Você vai comprar com seu cash. Mas financiamento, você não pega. Tem muita gente que chega para mim e fala assim, ai, mas aquela pessoa nem paga imposto, ela nem tem o que eu tenho, eu social e todo mundo tá comprando mais fácil. Não é verdade, tá certo? Essa é a percepção que você tem, mas não é verdade. Agora, você pode, por exemplo, comprar tendo crédito, tá certo? Com o depósito bancário, sem ter uma declaração. Você pode comprar com o Profit and Loss, que é aquele resumo do fluxo de caixa. Mas você vai pagar muito mais caro. Enquanto uma pessoa está pagando, sei lá, hoje, 6,5%, 7% de juros, você vai pagar 13%, 12%. Então, em outras palavras, você vai pagar muito mais caro. Quando eu estou com um cliente fazendo uma decisão de qual que é a melhor estratégia para ele, porque, mais uma vez, as coisas não mudam da noite para o dia, correto? A gente vai tomar uma decisão educada sobre aonde que tem menos custo, porque o custo vai estar... ou você vai estar pagando de imposto, ou você vai estar pagando de juro. Simples assim. O que é melhor naquela instância? Então, muita gente que chega para mim sem nada, eu vou orientar essa pessoa a comprar aquela casa usando essa flexibilidade de evidência de fundos, tá certo? Mas, mais uma vez, você vai pagar muito mais caro por isso. Você não quer ficar nisso. Então, vamos nos projetar daqui para frente para organizar essa casa financeira. Começar a declarar para que você possa usufruir de outra ferramenta americana, que é o refinanciamento. E olha, gente, se tem uma coisa que a gente pode ter certeza que mais cedo ou mais tarde essas taxas de juros vão cair. E elas vão cair. Só que só vai conseguir refinanciar quem tem renda declarada. Entendi. E para quem está começando nessa jornada, né? Crédito. Porque como você falou, é scary. Hoje, para você comprar uma propriedade, né, single family ou uma propriedade multifamily, qual que é o mínimo que uma pessoa física tem que demonstrar de declaração? Isso depende até do que você vai comprar. Mas pensa assim, você não consegue viver com menos do que 65 mil dólares aqui, correto? Entre aluguel. Então,
a partir de $65.000 já é realística Uma pessoa você... física ainda consegue financiar Você alguma consegue coisa. financiar alguma coisa. Então, existem 3 grupos de declarações. Os pobres, correto? E esses vocês vão estar recebendo tudo quanto é benefício que o governo tem para oferecer. A classe média, baixa, classe média alta, então classe média, tá certo? É onde você começa a ter um poder aquisitivo. Pobre não compra casa. Eu tô falando em termos de declaração, tá, gente? Porque tem muita gente que tem dinheiro, mas declara como pobre. E qual seria essa declaração mínima que você não qualifica mesmo? Abaixo de 65? Abaixo de 65 já vai ficar muito difícil de você qualificar. 60, 65 vai ficar mais difícil. Ok. Né? Bem mais difícil. Mas, mais uma vez, a primeira coisa que você precisa de fazer é sonhar. Sonhou, agora você vai ter que buscar quais são as ferramentas. Não existe uma compra de sucesso sem uma preparação. Tá? Então, a pré-qualificação ela é muito importante. Muitas pessoas têm medo da pré-qualificação, mas eu não estou pronto para comprar. Mas não é para você que está pronto para comprar. Nossa, é para você que está querendo comprar. Essa é uma dica de ouro, porque eu me lembro quando nós fomos adquirir a nossa casa, que eu e o Alessandro, a gente estava casualmente, tipo, falando, a gente talvez. E aí nós entramos, na época, para uma loan officer e sentamos com ela. E foi a melhor coisa, porque ela direcionou todo o preparo. Ela falou, vocês vão fazer A, B e C. E como foi smooth, né? Porque era a segunda vez que a gente comprava uma propriedade e a primeira vez foi um caos. E a segunda vez foi, tipo assim, aconteceu tão smooth. Então, hoje eu sempre dou essa dica. Eu falo, procure as empresas, né? Os consultores, os loan officers, antes de você procurar o real estate. Correto. Porque você conseguindo analisar, você corrige. E aí, para fazer até mesmo o financiamento, me corrija se eu estiver errado, mas eu acho que fica bem mais simples, não fica? Porque eu tive essa experiência. Exatamente. O que eu falo para as pessoas é que um financiamento tranquilo é uma decisão. E vem justamente dessa preparação, porque o processo de pré-qualificação, ele é para te educar sobre aonde que você está dentro desses critérios para obter um financiamento. É por isso que você recebeu essas informações. Olha, essas áreas aqui precisam de ser trabalhadas. É onde você ou vai ter o sucesso em obter, ou você pode ter um financiamento ainda melhor. Correto? Porque ele não só vai te falar se você pode ou se você não pode, mas quais são as oportunidades que você teria caso você mudasse alguma coisa, sei lá, diminuir suas despesas, vai te dar um poder de compra maior. Você tá entendendo? Diminuir suas despesas vai impactar positivamente na sua taxa de juro, correto? Você pode comprar uma casa hoje sem trazer nada de entrada, para quem tem bom crédito. Você pode, inclusive, receber até $50.000 de crédito, tá certo? Do Estado para aplicar na entrada dessa casa. Mas é para quem tem baixa dívida, correto? Não adianta você vir endividado, porque esses programas eles têm uma limitação de poder de compra bem conservadora e tem que ter bom crédito. Porque senão você não usufrui desses benefícios. Então, é na preparação que você vai conseguir usufruir do melhor que esse sistema tem para te dar. Para te oferecer. E uma das coisas que a gente teve um momento que a gente estava revisando, né? Se a gente abaixaria a nossa taxa de juros para refinanciar. E nós ouvimos, foi logo que a gente abriu a empresa, que depois da crise de 2008, os bancos estão mais criteriosos para financiar para empresários, para self-employed. E é verdade isso? O que um self-employed tem que fazer diferente para conseguir acessar os mesmos benefícios de alguém que está no W2? Na verdade, a mesma coisa de quem é empregado. A única diferença é porque como o self-employed, né, o autônomo, tem a flexibilidade de não declarar, de inventar, entendeu? De fazer o caixa 2, é onde ele perde seu poder de compra. Entendi. Correto? Mas quem está no W2, por exemplo, não tem essa oportunidade, porque o salário está ali declarado e está pagando imposto a cada contra-cheque. Por que é tão difícil para o autônomo pagar imposto? Porque a maioria das pessoas não seguem a lei fiscal. Você não é suposto a pagar imposto na hora que você está submetendo a sua declaração. Você é suposto pagar imposto durante o ano fiscal. E para quem é autônomo, é ainda mais flexível, que você não precisa de tirar a cada contra-cheque que você emite para você ou a cada mês que você tem lucro. Esse imposto ele tem que ser feito trimestralmente. E ele não precisa nem de ser feito em cima da sua contabilidade. Ele pode ser baseado na sua declaração
do ano No passado. ano anterior. Correto. Então, em outras palavras, se você está pagando de pouquinho em pouquinho, você não vai ter que pagar muito de uma vez só. Ou vinha parcelar e pagar juro. Gente, só existem 2 tipos de juro que eu acredito que são saudáveis de pagar. O primeiro é o juro de um imóvel. Porque pensa comigo, a palavra é leverage, tá? Você está usando o dinheiro de um terceiro para poder alavancar o seu futuro patrimonial. Então, o que é mais fácil? Eu criar um patrimônio juntando dinheiro e ela comprando à vista? Ou juntando um pouco, dando entrada nesse business e financiando o restante? Esse business vai me dar lucro. Desse lucro, eu vou pagar esse banco que me deu, sei lá, 30 anos do dinheiro dele. Eu não emprestaria dinheiro para ninguém há 30 anos. Entendeu? E o que sobrou é meu. E o que vai valorizar é meu também. Exatamente. Então, pagar juro de imóvel é muito inteligente. Você pode ter certeza. Rico, tá certo? Leverage. Rico usa dinheiro de terceiros para poder continuar se alavancando. Porque entre você comprar uma casa cash, você pode comprar 5 financiadas. Olha o patrimônio que você vai criar a longo prazo. Exatamente. Em 30 anos você está ao certo. Correto. Excelente. Nossa, Fábio, muito rico. Tantos ensinamentos. Na sua opinião, qual que é o comportamento mais prejudicial que uma pessoa pode ter no quesito financeiro? O consumismo imediato, a satisfação imediata. Tem uma frase muito perigosa: eu mereço. Eu trabalhei, eu mereço. Você merece tudo, mas para tudo na vida tem tempo. Eu gosto muito de fazer analogias. Muitas vezes eu também uso parábolas, porque acho que é mais fácil das pessoas entenderem. Se você vai colher alguma coisa, você primeiro teve que plantar. Depois você teve que cultivar. E se você colhe antes, você colheu menos do que você poderia ter colhido. Mas se você tem a paciência de esperar aquele plantio realmente amadurecer e tirar ele no tempo certo, você colhe em abundância. Isso também vale para a vida. Eu tive momentos que eu morei num apartamento. Hoje eu moro na casa na frente do lago. Eu amo minha casa. Mas é uma casa. Se eu tiver que me desfazer dela para me alavancar financeiramente, eu faço também. Tá certo? Muito tempo eu dirigi um carro velho. Hoje eu dirijo um carro zero, um carro que eu amo também. Você tá entendendo? Hoje, mais uma vez, eu não faço uma viagem, eu faço várias viagens. Sabe? Hoje eu visto o que eu quero. Mas não foi sempre assim. Pelo contrário, foi muito tempo falando não para minhas vontades imediatas, correto? Para que eu pudesse, então, ter um futuro provedor. Tá? Então, eu acredito que as pessoas têm que ter muito cuidado com o eu mereço. Eu mereço agora. Você merece tudo que esse mundo tem para te dar, mas na hora certa. Esse é o meu conselho. Isso foi o que eu vivi. E uma das coisas, Fernanda, que eu tipo assim, que eu tenho muito... Isso eu tenho orgulho. Quando uma pessoa chega na minha mesa e senta comigo, ela não tá conversando comigo sobre teoria. Você tá entendendo? Eu li isso aqui num livro. Eu tô passando para essas pessoas coisas que eu vivi. Então, eu me sinto na autoridade de falar para uma pessoa, assim, olha, que legal que você tá querendo comprar essa casa. E ela realmente, sabe, vai com certeza servir a sua família de uma maneira fantástica. Mas pensa comigo, se ao invés dessa single family, por exemplo, você começasse com uma multifamília. E ao invés de você usar todo, sabe, uma grande parte do seu salário pagando esse mortgage, se você usasse menos e essa casa também fosse paga por outras pessoas, e dentro de 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos, você então vai para uma single family, hoje, onde você vai ter adquirido um patrimônio que se paga e ainda sobra para te ajudar na casa. Então, eu trago esse conhecimento para os meus clientes. Se eles vão seguir ou não, é o direito deles. Eu não olho para uma pessoa falando se é certo ou errado. Porque quem sabe o que é certo para você é você, correto? Mas eu acredito que a gente tem aquilo que a gente merece. Tá certo? Por atitude ou por falta dela. Muitas vezes a gente deixa de ter atitude na hora certa e colhe, e a gente também, atitudes certas ou erradas, a gente também vai colher.
Então, não é questão de espizinhar ou de, você tá entendendo? Ai, você tem o que você merece. Não, não é isso. É literalmente autorresponsabilidade de saber que o que você vive é uma realidade que foi baseada nas suas escolhas. Uhum. Então, essa é a minha dica. Cuidado com o eu mereço. Eu mereço. Vou lembrar dessa aí. Mas, Fábio, olha, aqui na nossa empresa, um dos nossos sayings é que lucro, na verdade, é sinônimo de liberdade. Então, você lembra o que você falou para Super mim. Eu não falo acredito. lucro, eu falo liberdade. Parte financeira. E a gente acredita nisso. Até porque eu acho que no final da sua vida, ninguém vai lembrar de tudo que você teve. Né? As pessoas vão lembrar daquilo que você foi para elas. E no final da vida da Fábio, como que você quer ser lembrada? Ai, olha, essa pergunta é profunda, hein, gente? Eu quero ser lembrada como uma pessoa generosa. Uhum. Eu quero ser lembrada como uma pessoa que trabalhou muito para conquistar o que teve, mas que teve a generosidade de compartilhar o que tinha. E, gente, eu não tô nem falando de dinheiro, eu não tô falando de ação social, isso tudo é muito importante. Mas eu tô falando principalmente de tempo e conhecimento. Quando eu cheguei aqui, eu vivi uma realidade onde as pessoas sabiam das coisas, mas não queriam compartilhar. Uhum. E quando você dá para a pessoa um conhecimento, você dá a oportunidade dela realmente transformar a vida dela, do que se você der só migalhas. A gente chama de hand lift, tá certo? Eu tive uma bolsa quando eu entrei na Bunker Hill, um community college em Boston, porque eu era mulher, ganhava pouco. Então, em outras palavras, a minha renda, a minha classe social era uma minoria. Me deu a oportunidade de estudar. Se eu tivesse que pagar, eu não tinha dinheiro para aquilo ali naquela época. Correto? Então, vamos dizer assim, foi uma migalha, correto? Uhum. Me pagaram os meus estudos. Eu poderia ter tido o meu aluguel pago. Eu falei, não, eu tenho condição de trabalhar, eu vou pagar meu aluguel. Mas quantas pessoas não ficam vivendo dessas migalhas? Tem gente que não quer declarar para não perder o seguro. Meu amigo, você vai ficar, ok, você vai ficar ganhando esse seguro pro resto da vida, mas vai viver disso pro resto da sua vida também, Uhum. tá certo? Tem muita gente que não quer ter a casa própria porque paga nada, paga muito pouco, porque tá vivendo às custas do governo. Você realmente quer ser lembrado por uma pessoa que viveu às custas das coisas? Então, eu quero ser lembrada por uma pessoa que foi produtiva. Você tá entendendo? Uma pessoa que, sim, hoje eu sou associada com uma fundação chamada If You Foundation. É muito gostoso, você tá entendendo? Você poder dar uma mochila, um material escolar para uma criança que não tem. Parece tão longe da nossa realidade. Mas tem não muita é. gente pobre aqui em Massachusetts, tá certo? Nós temos aqui ao lado mesmo, aqui do lado aqui, a gente tem um shelter que a gente vai, leva jantar de Thanksgiving, leva coisa de higiene pessoal. Coisa para criança. O último evento que a gente fez foi o warm-up, que a gente levou cobertores, levou roupinha, levou meia, cara. Meia, você tá entendendo? Comida, e a gente distribuiu lá em Worcester. Então, sim, isso tudo é muito importante, viu, gente? Mas eu acho que mais importante do que isso é tempo de qualidade com seu filho, com seu marido. Então, ser lembrado por uma pessoa que teve ali presente amor e foi amada. Por uma pessoa que foi generosa em compartilhar o conhecimento que adquiriu, porque, Fernanda, eu acredito que tudo que a gente passou não é para nós, tá? Quando eu falo para você que o meu propósito de vida é realmente empoderar as pessoas, foi porque eu passei por muita coisa para me tornar a pessoa que hoje eu me sinto empoderada. E eu acredito que as nossas maiores dificuldades, as nossas maiores dores, estão nelas, o nosso propósito de vida. Porque uma vez que você consegue superar aquela ali, você agora vira um expert, você vira um profissional no assunto, entendeu? Se você cresceu num lar muito disfuncional, familiar, entendeu? E aquilo ali é uma dor sua que você tem dificuldade, por exemplo, de relacionamento. No momento que você supera aquilo ali, agora você vira um verdadeiro, você tá entendendo? Perdi a palavra aqui agora, conselheiro familiar, Com correto? certeza. Não peça conselhos para quem não tem o que você quer. Você tá Eu acho que é um entendendo? grande erro da nossa comunidade. Às vezes a pessoa chega com uma decisão empresarial,
Eu falo, de onde você ouviu isso? Ah, porque o meu primo. Eu falei, mas quem é o seu primo? O que ele tem? O que ele tem? E onde ele aprendeu isso? Correto. Eu não compraria uma casa de quem não tem uma casa própria. Uhum. Você tá entendendo? Eu não compraria uma casa de investimento de quem não tem investimentos. Uhum. Eu não faria o meu tax com quem não é, você tá entendendo? Financeiramente. Quem tem uma vida financeira de sucesso. Uhum. Entendeu? Eu não procuraria uma assessoria, você tá entendendo? Em administração de empresas, se aquela pessoa não tivesse uma empresa bem-sucedida. Com certeza. Entendeu? Eu não iria conversar sobre o meu casamento com uma pessoa divorciada, com uma pessoa solteira, com uma pessoa que tem um casamento disfuncional. Uhum. Simplesmente porque aquela pessoa não tem para me dar o que eu busco. Ela também está na situação de estar buscando a mesma coisa. Exatamente. E uma parte que você colocou aí, né? Ouvi o meu primo, ouvi aquela ali. Gente, a gente vive numa sociedade de achismo. Ah, eu acho. I feel like. Uhum. Sabe? Eu não sinto que é o momento. Eu me torço por dentro, mas lógico que eu uso a compostura. Eu falo assim, ok. E de onde que vem esse sentimento? Porque, lembra, a gente tem que tratar as pessoas com compaixão, com amor. Porque as pessoas estão falando o que elas têm para dar. Exatamente. Você tá entendendo? E falta de conhecimento é uma das coisas que as pessoas muitas vezes têm para dar. Uhum. Você tá entendendo? E se eu tenho esse conhecimento, eu não posso ser arrogante em falar. Como é que você sente, meu filho? Sente o quê? Uhum. Sente dor de barriga? O que você tá sentindo? Uhum. Você tá entendendo? Não, é olhar para as pessoas com compaixão e tentar entender. Entendeu? Por mais que vem? você trema por dentro, você tá entendendo? Assim, nossa, meu ouvido já doeu. Legal. Seu ouvido tá doendo porque aquilo ali já não faz mais parte da sua realidade. Então, o ouvido doer é uma coisa muito positiva. O negativo é se você usou daquele ouvido doer para se sentir melhor do que aquela pessoa. Porque pode acreditar, você já teve no lugar dela. Em algum momento da sua vida. Por isso que eu te falo, acho que o nosso conhecimento não é nosso. É para que a gente realmente possa compartilhar. Que é o tal de crescer e compartilhar. Crescer e dar. A gente tem a obrigação de crescer, mas a gente também tem a obrigação de dar para as pessoas. Eu acho que principalmente nessa parte que você falou sobre nós sermos meio que mensageiros daquela mensagem daquela dor que a gente viveu, né? Eu tenho uma passagem bíblica que para mim é uma chave na minha vida, que é a passagem bíblica que diz que a vingança pertence ao Senhor. Então, assim, não adianta a gente buscar um culpado para as nossas dores, porque Deus está vendo e normalmente Deus vai pegar aquilo que te machucou e transformar você num não vencedor. lighthouse para aquele problema. Uma das instituições que a gente é comprometido em ajudar, que a gente é muito comprometido com a causa do human trafficking, né, de tráfico humano. Incrível de pensar que isso ainda existe hoje, não é? A época da humanidade que mais tem escravos. E a Christine Caine, que é uma das fundadoras da A21, foi uma pessoa que sofreu abusos, que ela foi uma moeda de troca, né, desde 4 anos. E hoje eu olho para o que ela faz, né, como ela liberta outras crianças, outras mulheres, e eu falo... Da dor dela veio a libertação de muita gente. Quem fez ela sofrer, né, nem conseguiria imaginar como que Deus pegou algo ruim, algo que a gente sofreu e transformou isso em esperança para outras pessoas. Então, isso é uma coisa que me dá muita esperança de não ficar chorando as minhas dores, porque aquilo que eu sofri, eu não preciso... Eu posso transformar em uma oportunidade de ajudar alguém naquele mesmo estágio, porque coisas saudáveis vão crescer, né? Correto. Então, é como você disse, a gente não fica estagnado porque a gente tem liberdade financeira. Porque eu não vejo o trabalho como uma coisa que eu devo fazer. Eu acho que o trabalho faz parte da vida. Aquilo que não é... Quando você parar de ser produtivo, você morre. E tem assim, relatos de pessoas que se aposentaram que ficaram deprimidas. Deprimidas, morrem. Então, a gente tem que sempre estar produzindo algo produtivo. Não necessariamente precisa ser naquela estrutura rígida de um 9 to 5, né? Correto. Mas alguma coisa que te dá prazer de fazer e te mantém crescendo. Fábio, foi muito bom. Amei estar aqui. Muito bom, assim, a gente tá muito feliz de você ter doado esse tempo, de ter sido generosa, de compartilhar o seu conhecimento que talvez, né, você faz ali para os seus clientes. Muito sucesso para você, para o Marcelo, para o seu filhinho, para tudo que vocês estão produzindo. E para você que ficou com a gente até agora, nós chegamos aqui ao fim do nosso episódio. Espero que vocês tenham gostado.
para nos apoiar, nos siga nas plataformas de streaming. Então, a Fábio vai estar lá no Spotify, Apple Podcast. Nós vamos publicar no YouTube e também nas nossas redes sociais. Compartilha com o pessoal o seu telefone, suas redes sociais, como que as pessoas podem trabalhar com você, Claro. Fábio, também. Então, na verdade, eu sempre dou meu telefone direto para as pessoas. E eu também trabalho com o meu marido, né? O meu parceiro de vida, minha alma gêmea. É com ele que eu cheguei até onde eu tô. Mais uma vez, a gente não chega a lugar nenhum sozinho, viu, gente? Verdade. Guarda isso também. Então, o meu telefone é 617-901-2044. 617-901-2044. A gente tem toda uma equipe, mas normalmente quem faz esse atendimento é eu, o Marcelo. É uma das coisas que eu faço questão de fazer. Entendeu? Ótimo. Você vai estar lidando comigo ou com o Marcelo. Mais uma vez, a gente tem toda uma equipe. Ao longo do tempo, você vai ser introduzido o restante das nossas pessoas que são extremamente qualificadas. Mas nessa primeira fase, você vai estar lidando com a gente. Porque, mais uma vez, é a nossa experiência de vida que a gente quer realmente impactar. Então, são coisas que nenhum dos nossos integrantes da nossa equipe pode dar para os nossos clientes. Já na minha rede social, eu sou muito ativa no Instagram. Ele tá conectado com o meu Facebook. E o meu Instagram é Fabi, que é meu apelido. F-A-B mudo, gente. O underline, que é aquela barrinha baixa. Menezes. M-E-N-E-Z-E-S. Então, Menezes com Z-S no final. Fabi, underline, Menezes com Z-S. E eu coloco muito contento lá, você tá entendendo? E eu coloco em português, eu coloco em inglês. Tem essas matérias no Brazilian Times que eu super recomendo. É de graça o jornal. E ele tá disponível tanto nas banquinhas, lojas brasileiras, quanto online. Tá? Então, lá também você vai achar muita coisa. E é isso, a gente liga. Mais uma vez, eu tô dando meu telefone pessoal. Você tá entendendo? Eu não dou nem o telefone da empresa. E é uma prática que eu e o Marcelo, sabe, a gente trabalha desse jeito. Desde o começo, é uma das coisas que eu nunca mudei. Porque, mais uma vez, eu acho que quando uma pessoa vem até você, correto, com um problema, preciso trabalhar o meu crédito, quero comprar uma casa, ela precisa de ser orientada por quem tem experiência para te dar isso, né? Então, é isso que vocês têm quando vêm até a mim, até o Marcelo. Ótimo. Com muito amor. Excelente. Muito bom e até o próximo episódio, pessoal. É um prazer.